Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula em que eu vou te mostrar o padrão de toda a redação 900 mais. Aquilo que toda a redação que tira 900 ou mais, ou até a nota 1000 faz. Aquilo que é o verdadeiro padrão universal, que não tem como tirar acima de 900 sem fazer exatamente isso. E, portanto, é aqui que tem que estar 90% da sua energia nesse padrão, naquilo que toda redação 900 mais ou nota 1000 faz. E se você já está pensando em, eu sei que toda redação 900 mais começa com repertório, não é verdade. Não é verdade. Isso não faz parte do padrão universal de toda redação acima de 900 ou nem redação nota 1000. Começar com repertório não é uma regularidade, não faz parte do padrão universal. Se você está pensando que toda redação 900 mais, por exemplo, tem um vocabulário rico, não repete palavras, você também já se equivocou pela segunda vez. Não é esse o padrão universal. Essa não é uma característica que realmente aparece em todas as redações 900 mais ou então nota 1000. Se você está pensando que toda redação 900 mais ela é crítica, ela apresenta marcas de autoria e de criatividade, você também está viajando na maionese. Isso nem faz parte dos critérios oficiais de atribuição de nota do Enem. Nas 5 competências do Enem, nenhuma delas, em nenhum aspecto, está previsto que vai ser avaliada sua criatividade e nem na cartilha os corretores são orientados a buscar a criatividade. Então, assim, observe que a maior parte das coisas que talvez possa vir à sua mente como coisas que são muito importantes, coisas que você dedica muito o seu tempo agora para se preparar para a redação, eu já estou dizendo de início que não são aquilo que é mais importante. Não estou dizendo que não tem importância nenhuma, mas que você dedica muito tempo para algo que é secundário na sua preparação. E você não sabe disso, porque afinal de contas te disseram que era muito importante, né? Aquilo que realmente importa, aquilo que você tem que dedicar. Pensa comigo, antes de simplesmente eu dizer, porque aquilo que eu vou dizer tem uma chance muito grande de contradizer tudo que você escuta sobre redação. Então, só para preparar um pouco a sua mentalidade, eu quero te fazer uma pergunta, né? Você concorda que quando nós lemos muitas, mas muitas, assim, não é 10 ou 20, é centenas de redações acima de 900, e nós encontramos uma característica que está presente em todas, tem algumas características que vão estar presentes em algumas e não em todas. Tem algumas características que vão aparecer na minoria das redações 900 mais, outras características que vão aparecer na maioria. Mas qual é a característica que a gente vê em todas as redações 900 mais e todas as redações nota 1000 do Enem? Você concorda comigo que é nessa característica universal que a gente tem que colocar a maior parte da nossa energia? Que é nessa característica que aparece em todas, sem exceção todas. É aí que a gente tem que treinar, é isso que a gente tem que saber fazer no nosso texto, para que o nosso texto, para que o teu texto tenha aquilo que todas as redações 900 mais ou nota 1000 tem. O que é isso? O que é essa característica? O que elas têm? É isso que eu vou te explicar da maneira mais simples possível. Vai ser tão simples que talvez vai até te assustar. É isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. E aí não só vou te explicar, como vou te mostrar exemplos de redações de alunas minhas que tiraram 980 e até de uma redação nota 1000 que também fez isso. Eu poderia mostrar isso em todas as redações 900 mais e nota 1000. Não tem como chegar nessa nota sem ter essas características. Perfeito? E o que eu percebo no ensino tradicional é que a galera mostra 1 milhão de coisas e no meio desse 1 milhão de coisas aparece essa característica universal. E a galera vai meio que conseguir. Quem consegue, consegue meio que no susto, sem querer, sem perceber que aquilo ali é que levou a nota acima de 900. Então, talvez se você nunca tirou acima de 900, entender o que eu vou te mostrar aqui vai fazer a sua caminhada até essa nota ser muito mais rápida. Ou se você já tirou, perceber o que eu vou te mostrar aqui também vai fazer você escrever mais rápido, escrever com mais segurança e entender
Por que que a sua redação acima de 900 é acima de 900? Não é do nada, não é sorte, não é porque você é criativo, não é porque a sua proposta de intervenção é inovadora e tem detalhamento. Tudo isso é superficial. Tudo isso é superficial. A essência é a que eu vou mostrar aqui, o verdadeiro padrão universal. Então, assim, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, depois vou te mostrar exemplos. O que toda redação acima de 900 faz, toda, ou nota 1000, é ter uma introdução, né? Se você tiver muito perdido, a redação do Enem clássica é distribuída, né, em 4 parágrafos, organizada em 4 parágrafos. É a introdução, o primeiro desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e a conclusão. Tá? Então, em cada um desses parágrafos tem elementos muito característicos que sempre, eu disse sempre, vão aparecer em redações 900 mais. Eu vou explicar aqui da maneira mais simples possível. Talvez a maneira mais simples que você já ouviu por aí, tá? Então, o que que toda redação 900 mais ou 1000 tem? Uma introdução que apresente o tema, né? Obviamente tem que abordar o tema. Isso eu estou partindo de uma coisa óbvia, que abordar o tema não é para tirar 900 mais, né? Só para não tirar zero. Então a introdução apresenta o tema. Ao apresentar o tema, associa a uma ideia X e a outra ideia Y, estou chamando de X e Y, essas duas ideias associadas ao tema lá na introdução. Então, introdução, apresenta o tema, associa a X, associa a Y. No desenvolvimento 1, se desenvolve a ideia X, somente a X, concentração na ideia X. Tem um segredo aqui que muita gente tem dificuldade, e isso tira as pessoas do 900 mais, ou até faz elas escreverem muito mais devagar, tá? Mas, enfim, já vou falar desse segredo. Repetindo, né, para ficar bem claro. Introdução, apresenta o tema, associa o tema a X, associa o tema a Y na introdução. No desenvolvimento 1, desenvolve a ideia X. No desenvolvimento 2, desenvolve a ideia Y. E na conclusão, elabora uma proposta de intervenção que é super inovadora? Não. Que tem não sei o que lá? Não. Simplesmente uma proposta de intervenção que resolva os problemas, as ideias de X e de Y. É isso que toda redação acima de 900 faz. Introdução com um tema, relacionando o tema a X a Y. Desenvolvimento 1, desenvolve X. Desenvolvimento 2, desenvolve Y. E conclusão, uma proposta de intervenção relacionada a X e Y. Pronto. É isso. Talvez você vai ouvir falar, né, em nomenclaturas para explicar isso que eu estou explicando aqui, vamos chamar de tese, o que eu acho um equívoco, porque tese quem defende é uma pessoa que está no doutorado, né? Ou vão falar em problematização do não sei, enfim, vão encher de nomenclatura, tese, tópico frasal, elemento argumentativo, conector argumentativo, operador argumentativo, né? Um conceito que a galera gosta de usar. Tudo isso, eu não estou dizendo que essas coisas que te disseram, eu não estou dizendo que não tem nenhuma importância, não é isso. Mas tem 10% de importância, 90% de importância da sua concentração, da sua capacidade de escrita, da sua capacidade de pensamento tem que estar na organização do texto. E o que é a organização? É basicamente a capacidade de prometer na introdução exatamente o que vai estar no desenvolvimento e desenvolver no desenvolvimento exatamente o que vai ser concluído na conclusão. Assim o corretor vai tendo uma alta previsibilidade, porque ele vai lendo, ele se dá de cara com ideias que você escolheu, essas ideias que você apresenta é exatamente as que ele encontra no desenvolvimento e é exatamente as que ele encontra na conclusão. Ah, Felipe, mas não vai ficar repetitivo? É exatamente assim que é para ficar, repetitivo. Cuidado que eu não estou dizendo redundante, mas você tem que repetir, reforçar, reiterar suas ideias no texto, senão não é texto. A palavra texto vem de um radical latino, que é o mesmo radical da palavra têxtil, de tecido, por isso que texto e têxtil são com X, porque as palavras que formam um texto são palavras que estão tecidas, costuradas, conectadas entre si. Aquilo que elas dizem em algum momento tem que ser
dito novamente em outro momento para que tudo se conecte no texto e na cabeça de quem lê, formando um todo organizado. Perfeito? Organizado. Só para te compartilhar contigo uma informação que eu tenho, porque eu dou aula de redação há bastante tempo, né? Não me apresentei muito, enfim, aqui eu quero só te ajudar. Se você quiser conhecer sobre mim, tem todo o meu canal aqui, minhas redes sociais, enfim. Mas eu dou aula de redação há bastante tempo, tenho um método autoral de escrita. Esse método já ajudou mais de 400 pessoas a chegar à nota dos 900, usando exatamente o meu passo a passo. E eu faço ao longo dos anos. Agora, esse ano de 2022, não fiz muito, porque me dediquei mais à prova de linguagens, enfim, mas por muitos anos eu fiz pesquisas com a galera, né? Distribuía formulários por e-mail, para os milhares de e-mails que estão escritos nas minhas aulas e tal, e perguntando para o pessoal qual era a sua maior dificuldade em linguagens. E um resultado sempre me surpreendia, porque aproximadamente 50% a 60% das pessoas dizia uma mesma dificuldade. E os outros 40% ficava distribuído em dificuldades menores, assim, menos votadas, vamos dizer, né? Não que sejam menores para as pessoas que votaram, mas o percentual era menor. Então, sempre mais da metade das pessoas respondia que a sua maior dificuldade era organização, enquanto os outros 40% ficavam divididos em, meu repertório cultural é minha dificuldade, proposta de intervenção é minha dificuldade, gramática é minha dificuldade. Isso sempre são minoria nessas pesquisas que eu faço. Então, perceba o que eu estou te falando. Na maior parte das aulas de redação que você vai ouvir por aí, vão falar de repertório, vão falar de gramática, de proposta de intervenção, de operador argumentativo. E quando eu pergunto para a pessoa individualmente qual a sua maior dificuldade, a maior parte das pessoas diz nenhuma dessas coisas, diz organização, eu não sei me organizar. Eu até tenho ideias, mas eu não sei organizar. Eu até sou bom em gramática, mas eu não sei organizar. Eu até já sei mais ou menos o que tem que fazer, mas eu não sei como fazer de maneira organizada. Então, por isso que entender isso que eu estou te falando aqui, o verdadeiro padrão, e colocar tuas energias nisso e saber fazer isso rápido, vai agilizar muito sua escrita e vai fazer você sofrer menos, tá? Vai fazer você sofrer menos. Eu deixei um segredo, né? Não sei se tu tá conectado aqui comigo, mas eu falei de um segredinho ali na hora de construir o desenvolvimento. Eu vou mostrar esse segredo agora, mostrando as redações na prática. Então, assim, isso você pode botar no seu caderno, isso, fazer um esquema no WhatsApp, até introdução. Tem tema X e Y. O D1 tem X, o D2 tem Y, e a conclusão vai elaborar uma proposta ou até duas, desde que seja uma proposta resolvendo X e Y, ou então duas propostas, uma para X, outra para Y. Ponto. 90% do seu raciocínio, da sua capacidade de escrita, das suas emoções, tem que estar concentradas exatamente no que eu estou te dizendo aqui. Porque é isso que aparece em todas as redações 900 mais e nota 1000. Se uma redação não tem isso, ela não alcança, ela pode não ter várias outras coisas. Ela pode não ter repertório sociocultural na introdução. Ela pode não ter um repertório sociocultural muito bom. Ela pode até errar a gramática. Todas essas coisas não impedem que ela tire acima de 900. Dá para tirar acima de 900 com repetindo palavras, dá para tirar. Entendeu? Agora, sem isso que eu tô te falando, se algum, por exemplo, se a pessoa apresenta 13 ideias na introdução e só desenvolve duas, dificilmente vai passar de 900, porque vai ferir toda a previsibilidade de leitura do corretor. Ou se o texto desenvolve X e Y, mas a proposta de intervenção só resolve X, pode ser prejudicado o 900 mais, porque isso esse problema fere as competências 3 e 5, que são a essência da nota acima de 900. A competência 3 é a organização, que é a relação entre parágrafos. Nada mais que isso é organizar. É aquilo que eu prometo, é o que eu desenvolvo, e o que eu desenvolvo é o que eu concluo, ponto. E a proposta de intervenção é o quanto ela está conectada com o próprio texto. É isso que tem que ser avaliado, é isso que a gente encontra nas redações acima de 900. Então, vamos para a prática já aqui, né? Eu vou começar te mostrando uma redação de uma aluna minha chamada Paola Rosa. O tema do Enem é Enem 2019, 2020. Ai, meu Deus. Estigma associado às doenças mentais. Enem 2020, né? Porque 2019 foi a democratização do acesso ao cinema. 2020. Então, olha só.
Grande parte da Paola Rosa Silveira tirou 980, tá certo? 980, ela é bicho odontologia na Federal de Santa Maria. Grande parte da população brasileira não debate sobre problemas psicológicos. Nesse sentido, há um estigma, esse é o tema, associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Nessa lógica, essa problemática está vinculada ao descaso governamental, aqui está o X dela, e falta de conscientização da população, é o Y. Como é que a gente escolhe esse X e Y? Estabelecendo relações de causa e consequência. Observa, no desenvolvimento 1, ela vai falar de descaso governamental. Entendeu? Olha a linha 6. Em primeira análise, o poder público não trata a saúde mental dos brasileiros com a importância necessária. Observa, ela está no desenvolvimento 1, desenvolvendo a ideia de descaso governamental. E aqui vem o segredo. Você precisa treinar a sua capacidade de fazer o desenvolvimento 1 inteiro sobre uma ideia só. Você vai ter que dar diferentes exemplos, mas somente sobre o descaso governamental. Você pode apresentar diferentes afirmações, mas que sejam sobre o descaso governamental. Você vai escolher algum repertório, mas que comprove o descaso governamental, porque se você fugir disso, você vai ficar desorganizado e vai comprometer a sua nota acima de 900. Por que a Paula tirou 980? Só perdeu ponto em gramática. Porque ela prometeu o descaso governamental, prometeu o X e falou sobre X no desenvolvimento 1. E por que o nome do meu método é redação sem vícios? Porque a escrita viciada, que talvez seja a que você tem, ela vai ficar, ela vicia você a pensar assim, eu tenho que falar outra coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que impressionar o corretor, eu tenho que ser criativa, e aí você foge. Porque você sente assim, tá, mas eu já falei do descaso governamental, agora eu vou falar de outra coisa. Não, tu escolheu o descaso governamental como uma causa para o estigma associado às doenças mentais. Você vai ficar nisso todo o desenvolvimento 1. E o desenvolvimento 2 vai falar de falta de consciência da população. E é isso que ela vai falar aqui na linha 15. Ó. Além disso, a sociedade brasileira não tem consciência. E do que ela vai falar todo o desenvolvimento 2? Que a sociedade não tem consciência. Não reflete sobre doenças mentais. Às vezes, uma pessoa que está com depressão não busca ajuda profissional. Acredita que aquilo é só mais um dia de tristeza. E a proposta de intervenção dela vai estar conectada com o quê? Vai tentar resolver o descaso governamental, o poder público tem que fazer alguma coisa, e vai tentar resolver a falta de consciência da população. Ponto final. É por isso que os meus alunos fazem redação em 40 minutos, sobre qualquer tema, em qualquer situação, porque eles estão focados no que importa. Essa é a redação da Paola, 980. Tema, estigma associado a doenças mentais, X, descaso governamental, Y, falta de conscientização, o X no D1, o Y no D2 e X e Y resolvidos na proposta de intervenção. É só isso. É só isso, mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Eu posso te mostrar uma outra redação aqui ainda, mas eu quero que tu entenda que esse é o foco do meu trabalho, esse é o foco do que você tem que saber fazer. O meu método, chamado Redação Sem Vícios, RSV, ele consiste em mostrar para as pessoas que elas estão com a escrita viciada, se preocupando com o que não é mais importante. E à medida que a galera vai entendendo que tá dando importância porque não é tão importante, eles começam a entrar no trilho dos meus passos. E o meu método é estruturado em 7 passos. 7 passos para que a pessoa pense no que é mais importante, planeje o texto focando no que é mais importante, escreva o texto focando no que é mais importante. Perfeito? Então, tudo o que eu faço é como fazer esse processo aqui, dando para o texto aquilo que é mais importante para ele passar acima de 900 da maneira mais rápida, mais simples, para que qualquer um consiga, da forma menos sofrida possível, independentemente do tema, do repertório, todo o resto é superficial. Né? Vamos ver se eu te mostro mais uma aqui. Aqui temos a redação da Júlia Guedes, tá? Enem 2020 agora, é outro ano. Não é mais estigma associado às doenças mentais, era a democratização do acesso ao cinema. Ó, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um dos constantes assuntos debatidos em sociedade. Odiernamente, ela meteu odiernamente ali, ela não conseguiu não usar essa palavra esquisita. Uma pessoa muito desavisada vai achar que ela tirou 980 porque usou diernamente. É claro que não, é porque a redação dela tem o padrão universal. Nesse raciocínio, a busca por soluções para que essa democratização aconteça tem se apresentado cada vez mais necessária.
Desse modo, torna-se fundamental analisar, respectivamente, os dois principais desafios que impedem o pleno desenvolvimento dessa problemática: o descaso governamental e a falta de conscientização. Tu vê, eu não foi casual isso aqui, viu? Não foi de propósito, mas ela usa o mesmo X e Y que a Paola usou: descaso governamental e falta de conscientização. Eu não oriento todo mundo a usar as mesmas ideias, mas essas ideias funcionam, olha, se não em todos, na imensa maioria dos temas. Ah, Felipe, então é só colocar descaso governamental e falta de conscientização na introdução que eu vou tirar 980. Não. Tu tem que entender que agora tu tem que ter feito um planejamento anterior que te prepare para falar sobre descaso governamental todo o D1. Olha como ela repete descaso governamental aqui, ó. Ah, mas a repetição não é um problema. A Júlia Guedes tirou 980. Olha do que ela fala no D2, falta de consciência da população. E a proposta de intervenção dela tenta, por um lado, melhorar o descaso governamental, o poder público fazer alguma coisa, e por outro lado, cabe à própria sociedade. Aqui na linha 24, cabe à própria sociedade. O agente da proposta de intervenção dela é a própria sociedade. Ah, Felipe, mas o meu professor me disse que eu não posso usar sociedade, que eu não posso repetir palavras. Pois é, muita gente te disse muita coisa que não leva em conta o padrão universal de toda a redação acima de 900. E para terminar aqui essa aula, eu vou te mostrar, a gente vai ler só a introdução de uma redação nota 1000. Isso aqui que eu estou abrindo, que eu estou mostrando para ti, é a cartilha Redação a 1000 do Lucas Felp. Lucas Felp é aquele aluno que tirou 1000, se eu não me engano, no Enem 2018, e desde então ele todo ano reúne as redações nota 1000, se não todas, a maioria, e bota num PDF e distribui para a galera. É muito legal o trabalho dele. Essa redação aqui é da Júlia Mota Coelho Cerqueira Paz, tá? Olha a introdução dela. Claro que é uma introdução super bonita, né? Bem escrita. Eu não sei como é que ela consegue escrever tanto num espaço tão pequeno, né? Mas não tem repertório cultural na introdução e tu vai conseguir enxergar o X e o Y aqui, o D1 e o D2. Vem comigo, na linha 1 aqui, ó. O século XXI é marcado por um estilo de vida corrido e estressante, em que os habitantes das cidades brasileiras são diariamente cobrados por eficiência e produtividade, seja nas escolas ou nas empresas. Por isso, ocorreu uma explosão no número de casos de doenças mentais no Brasil, tornando o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Observação, essa informação estava no texto de apoio. Se você já foi orientado a não usar o texto de apoio, aqui tem uma redação nota 1000 usando. Apesar do aumento da incidência dessas enfermidades, existe na sociedade brasileira um enorme estigma associado às doenças mentais, que precisa ser urgentemente combatido. Então, ela apresentou o tema, né? Então, aumentou o número de doenças mentais e, além disso, existe um estigma. Esse estigma é causado pela, olha o X dela, falta de discussão sobre o tema no cotidiano. Então, olha, a causa é falta de discussão sobre o tema, né? Falta de as pessoas não discutem sobre doenças mentais no cotidiano, e a consequência é o agravamento do desafio de combater esses transtornos psicológicos. Olha, a redação dela tem até rasura e tirou nota 1000. Então, do que ela vai falar no D1? Sobre as pessoas não discutirem. Olha a linha 8. Primeira linha do desenvolvimento 1. De início, é notório que existe uma grande dificuldade em debater as questões mentais no mundo atual. Olha só, eu já sei, eu não li a redação dela inteira, e eu sei que ela vai falar do D2. Do que ela vai falar no D2? Ela vai falar desse agravamento de combater. Claro, fica mais difícil combater. Se as pessoas não discutem, nem sabem que existe, estigmatizam, fica mais difícil. Às vezes, uma depressão inicial se transforma em um caso de depressão mais profunda e poderia até desenvolver em tendências suicidas, porque vai se agravando o problema, que poderia ser resolvido. O que ela vai colocar na proposta de intervenção? Que as pessoas discutam mais sobre esse assunto, ou que o governo faça alguma coisa para haver mais discussão, e assim vai haver, a gente vai conseguir combater os transtornos psicológicos, não vão se agravar. Ponto. Entendeu? Ponto. Você pode pegar esse documento aqui, é público, né? Público não, né? O Lucas Felp que reúne e mostra, mas as redações são públicas. Pode pegar ela inteira. Então, sim, me comenta aqui no final desse vídeo se ficou claro. Se entendeu? Esse é o verdadeiro padrão. 90% da sua energia, do seu treinamento tem que ser desenvolver a capacidade de ler qualquer tema, planejar qualquer texto, escrever qualquer redação que gere isso da maneira mais rápida
Possível. É isso que você tem que fazer. O resto é acessório. Um repertório conectado com a sua ideia, beleza. Errar menos gramática, ok. Fazer uma proposta, a proposta de intervenção inovadora não precisa, né? Mas tem que ter agente, ação, meio e finalidade. Tem que ter o quinto item da consequência, que é o que vai gerar aquilo, mas, cara, olha como é simples. Se tu escolheu o descaso governamental, qual vai ser a proposta de intervenção? Cabe ao poder público fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Exatamente o que tu disse que ele não está fazendo. Ele não está investindo em salas de cinema na periferia. Ele tem que investir. Entende? É muito simples. É muito simples. Tá? Fica o meu convite para você conhecer meu trabalho. Aqui na descrição do vídeo você vai poder ter acesso à página de matrículas do meu curso, onde eu apresento mais profundamente meu método e você pode conhecê-lo ainda mais. Esse aqui é o padrão universal de toda a redação acima de 900 e nota 1000, e fica o meu convite para você dar importância para o que é mais importante. Tá? Um abraço e nos vemos nas próximas aulas.